Eu sou Kátia Santos, historiadora, né? Seja bem-vinda a essa videoaula, né? E hoje nós vamos falar de quê? Vamos falar do que é democracia, tá certo? E se o Brasil teve democracia, você sabe se em quantos períodos na nossa história nós vivemos processo democrático? Jovem, para todo mundo, isso é importantíssimo você saber, né? Nós estamos aí sempre com eleições, então a gente tem que saber o que a gente quer para o nosso país. Então, saber dessas questões é importante do processo democrático. Então, vamos ver. Né? Em suma, democracia o que é? Né? É um país que tem direitos civis, né? Direitos políticos, uma igualdade social. Né? É um país em que o voto da maioria é respeitado, né? Sem massacrar as minorias. Tá? Em suma, é isso. Lá no meu site, historiadobrasilja.com, né, você vai ter mais detalhes disso, processo na Grécia Antiga, né, que tudo começou por lá. Então, você pode dar uma acessada lá e você vê. Né? Mas, em suma, é isso. Tá? E o Brasil teve democracia? Gente, é super simples. Tá? Então, o que é que a gente vê? No Brasil colônia e Brasil império, a gente não teve processo democrático. Por quê? Porque tinha escravidão. E escravidão não pressupõe ter uma democracia. Então, a gente não teve. Aí vai para o Brasil república. Teoricamente deveria ser uma democracia, mas não é. Né? Era uma elite que dominava, né? E o povo, a maior parte da população, era oprimida, e muito oprimida. Fosse contra o governo, né? Era assim, a guarda, a milícia lá, né? Do exército, tudo, eles caíam de pau mesmo em cima do povão. Né? E o povão apanhava, era preso, não se podia ser contra as decisões do governo. Então, isso não é democracia. Aí vem a Era Vargas, vamos considerar a Era Vargas, tá certo? A Era Vargas não teve processo democrático, inclusive teve uma fase de ditadura, né? Com perseguições, torturas e tudo mais, isso não é democracia. Né? Aí acaba essa Era Vargas, né? E mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, você realmente começa uma democracia populista. Tá? Aqui no nosso país. Oba, finalmente alguma democracia no nosso país, né? E o que é democracia populista? Tem um conceito muito fácil, mas lá no site historiadobrasilja.com você vai lá, dá uma olhadinha rápida no que é esse conceito, isso é importante, né? Isso é o que a gente vê, né? Até hoje, essas democracias populistas. Então você começa com o quê? Com o próprio Eurico Gaspar Dutra, o próprio Vargas quando volta ao poder, né? Aí você tem Juscelino Kubitschek, você tem Jânio Quadros e João Goulart. Então, desse processo de democracia populista. Só que ele é encerrado. Né? Com o golpe militar de 64, acaba o processo, pobrezinho do processo incipiente democrático que a gente estava começando. Né? E começa a ditadura militar que dura 21 anos. Né? O Brasil esquece o que é democracia, vive na repressão, no medo. Né? E aí você vai ter o quê? Esse processo de ditadura militar, nós vamos começar realmente na Constituição de 88, né, em 1988, o início de um processo democrático. E vamos ter os presidentes que a gente tem, né? Tem Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Lula e Dilma e agora o Temer. Certo? Então a gente começa o início do processo democrático. Né? Então veja como é pouquinho o processo. Inclusive agora nós temos essa questão muito polêmica do governo Temer, que é a historiografia mesmo, ela não pode ainda avaliar, né, todos os fatos, porque os fatos não estão à tona, tá certo? Então a historiografia não pode, será que este processo bloqueou o processo democrático ou não? Então a gente ainda não pode definir, tá certo? A historiografia não pode. Mas é importante que você saiba isso, né? Império, colônia não teve, né? Depois República não teve, Era Vargas não teve, né? Depois a gente teve um período pequeno de democracia, né? Depois teve a ditadura militar, não temos e estamos iniciando de novo. Ou seja, é muito pouco. Isso é importante para você saber como é que é o Brasil, abrir os seus olhos. Pois é isso, gente. É um vídeo curtinho, espero que vocês tenham gostado. Né? Se coloca lá o curtir, se inscreve no meu canal. Isso é importante porque o YouTube vê que vocês estão gostando e vai posicionar o vídeo legal para que todo mundo tenha acesso à informações essenciais para qualquer pessoa. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!